Correção com gabarito, avaliação diagnóstica do estado de Minas Gerais, Ciências da Natureza, primeiro ano. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês durante essa correção. Correção de avaliação diagnóstica, primeiro ano, Ciências da Natureza, questões 21 a 30. 21. Observe na representação abaixo a organização dos átomos de uma substância química antes e depois da mudança de estado físico. Então, nós temos aqui as partículas bem juntinhas e depois elas um pouquinho separadas. O estado físico dessa substância depois da mudança de estado físico é... Então, a gente vai marcar a letra B, líquido. Porque como eu coloquei para vocês na imagem abaixo, o sólido, as partículas estão bem juntinhas. No líquido, as partículas vão estar um pouco separadas. E no gasoso, elas vão estar assim bem soltas, ok? Então, como elas estão um pouco juntas, vai ser líquido. 22. A reação química abaixo representa o experimento realizado em um sistema fechado pelo cientista Lavoisier. Com base nessa reação química, além das massas, conserva-se também. Então, nós temos aqui os reagentes com a massa total de 233 gramas. E nos produtos, eles vão ter a reação aqui e vão gerar a mesma massa. Então, considerando aí a reação química, a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. Então, é exatamente isso que nós estamos vendo aqui pela imagem. Então, qual é a resposta que vocês vão marcar? Então, conserva-se também o volume das substâncias, letra A. Porque massa e volume são propriedades extensivas da matéria. Então, são aquelas que dependem das dimensões, ou seja, tamanho e extensão dos corpos. E existem duas leis na física que vão reger essa questão das propriedades extensivas. Então, nós temos da regularidade das massas, que são as leis ponderais, e dos volumes, que são as leis volumétricas, né? Na verdade, a lei volumétrica. Leia o texto. Percy Spencer era um americano que trabalhava na empresa Raytheon, a qual produzia magnétons para serem utilizados em radares. Certa vez, quando estava trabalhando em um radar ativo, Spencer percebeu que sua barra de chocolate havia derretido em seu bolso. Como o americano era especialista no assunto, logo percebeu o que havia ocorrido e concluiu: por meio de ondas, era possível agitar moléculas e, consequentemente, aumentar a temperatura dos alimentos. Qual tipo de onda eletromagnética esse texto se refere? Então, vai ser a letra B, micro-ondas. E continuando aí esse texto curioso, o primeiro alimento que eles fizeram no micro-ondas foram as pipocas, que inclusive é uma das preferidas aí até hoje, né, de todos nós. E em seguida foi feito o ovo e ele explodiu na cara dos cientistas. Até hoje, né, não sei se você sabe, a gente não deve colocar ovo dentro do micro-ondas. 24. Ela tem os olhos do pai. Essa frase significa que há uma grande semelhança na aparência dos olhos entre pai e filha. Sabe-se que as informações para o surgimento de características como a citada vêm dos pais. Essa transmissão ocorre através dos... Então, letra B, genes localizados nos cromossomos. Então, porque todas as células humanas possuem as informações genéticas dentro das células, dentro do seu núcleo. Então, essas informações genéticas são aquilo que nós chamamos de genes. Os genes estão organizados em braços de cromossomos. Então, é essa letra B. 25. O quadro abaixo enumera eventos que marcaram a evolução da Terra. 1. Formação dos oceanos. 2. Oxigenação da atmosfera. 3. Resfriamento do planeta. E 4. Surgimento dos primeiros seres vivos. Qual desses eventos ocorreu primeiro? Então, vai ser o número 3, resfriamento do planeta. Porque durante o evento do Big Bang, há um aquecimento do planeta Terra e depois
depois de um tempo vai ocorrer então o resfriamento. Então vai ser o número 3, letra C. 26. Observe na imagem abaixo a organização dos átomos representados em dois momentos diferentes. Então, antes as moléculas mais ou menos juntas e depois bastante separadas, bastante agitadas. No momento 2 dessa imagem, o estado físico dos átomos passa a ser... Então, é a mesma explicação da questão número 21. Então, vai ser gasoso, porque as partículas vão estar bem espalhadas. 27. Observe a reação química abaixo. Então, nós temos um estado inicial e depois um estado final. Na reação química, conserva-se no estado final. Então, dentre as opções é a letra D, o volume das substâncias. Então, também é aquela mesma explicação da questão número 22. A massa e o volume possuem propriedades extensivas da matéria. Ou seja, quando você mantém aí uma massa, você também vai ter uma mesma quantidade de volume. As duas substâncias, depois de reagirem, vão ter a mesma quantidade. Então, vai ter também 300 gramas. Logo, o que vai se manter será o volume. 28. Observe a imagem abaixo. Qual foi o tipo de radiação usada para produzir essa imagem? Essa era a mais fácil de todas, né, gente? Letra C, raio-x. Quem nunca fez um raio-x aí na vida ou nunca viu um, né? 29. Em 2003, o projeto Genoma Humano anunciou oficialmente a conclusão do sequenciamento dos 3 bilhões de bases de DNA da espécie humana. As doenças hereditárias se caracterizam por serem... Então, letra D, transmitidas pelos genes dos pais para os filhos. Também muito semelhante à questão que nós vimos anteriormente, né? Da filha ter os mesmos olhos dos pais. Então, nós temos aí no núcleo uma grande quantidade de genes que trazem as características hereditárias. Número 30. As peças do quebra-cabeça abaixo foram montadas em ordem crescente, simbolizando uma sequência de acontecimentos que marcaram a evolução da Terra. Considerando que a peça 2 representa a extinção dos dinossauros, a peça 1 representa... Então, nós temos aí a letra D, o surgimento dos oceanos. Então, o surgimento dos oceanos foi necessário para que os seres vivos existissem posteriormente. Então, não tem como os seres vivos terem nascido antes do surgimento dos oceanos. Então, vai ser a letra D de dado, ok? Obrigado por terem ficado até o final. Inscreva-se aqui no canal para assistir todas as correções do primeiro ano que saem aqui semanalmente. E claro, dê o seu like nesse vídeo, inscreva no canal, ajuda os profs aqui, a Lili, o Prof. TH, a chegarem a 100 mil inscritos, ok? Beijo, até a próxima! Tchau, tchau!